Com muita alegria que estamos aqui cumprindo aí as nossas tarefas desse grande projeto do Centro Espírita Augusto Silva, de trabalhar toda semana, grandes reflexões, e hoje temos aí o prazer de apresentar um capítulo da obra Entre Irmãos de Outras Terras, que é editado por vários espíritos, psicografado pelo Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 28, intitulado Na Seara do Auxílio. E então, o que foi trabalhado? Pegando a partir da fala de Paulo, que diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E a gente sabe, né, pessoal, na prática desse mundo material, ou melhor, desse plano material, para a gente ser mais preciso, o quanto isso é difícil às vezes. A gente perdoar da forma que a gente pede para que o Pai nos perdoe. Então, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, como Paulo colocou, talvez seja uma das tarefas ou dos exercícios de maior intensidade que temos no dia a dia, principalmente nos ambientes onde ficam ou residem ou então transitam as pessoas que não participam dos mesmos ideais do que os nossos. E, na verdade, muitas vezes, o que o outro nos incomoda pode ser algo que está no nosso próprio espelho, como algumas linhas da psicologia, da psicanálise e da própria filosofia vem mostrando para a gente. Então, a gente já vem tocando nessa ferida, que estamos aqui exatamente para cuidar dela, né, para trabalhar na cicatrização dela. E quando a gente pensa esse perdão e essa tolerância que a gente pede e fazer também da forma que Cristo nos ensinou, a gente tem oportunidade praticamente todos os dias, até nos nossos pensamentos, às vezes não necessariamente no encontro com aquela pessoa com pensamento contrário ao nosso, ou que nos incomoda, e a gente tem que trazer para nós por que nos incomoda tanto, e por que tanta divergência da nossa parte, e como isso expande dessa visão micro nossa para a visão macro, né, pensando aí em estado, em continente, em planeta Terra, e aí a gente chega a pensar aí nas questões das guerras, que às vezes a gente assume algum lado, às vezes, né, como as diferentes formas de polarização que infelizmente a gente tem visto aí no mundo todo, essa polarização política, né, o quanto precisamos refletir sobre isso, o que isso tem para nos ensinar como espírito e o que realmente precisamos fazer. Então, diante de tantas divergências, desde esse pensamento micro, dentro de casa, no dia a dia, no ambiente de trabalho, até uma forma macro, né, mais assim, expandindo a estado, continentes, planeta Terra, como que a gente pode enxergar a nossa função diante disso? Nós, como atores dessa vida mundana. Então, os Espíritos colocam para nós, nessa descrição dessa fala de Paulo, já iniciando dizendo a importância da intelectualidade, quando ele diz assim: desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. E se a gente deu exemplo aí de guerras, né, as tecnologias que a gente tem visto, infelizmente, nessas guerras que têm acontecido, a gente tem acompanhado na atualidade, sabendo de todo o histórico das guerras, mas a gente podendo, infelizmente, né, ainda e tendo, né, melhor falando também, que presenciar essas
lastimáveis situações entre nossos irmãos, o que realmente a gente pode trazer disso, né? O que não resta dúvida, a evolução do intelecto da humanidade, né? As tecnologias cada vez mais avançadas. E nós, como aves, precisando voar, né, em nível espiritual, fazendo assim essa analogia, temos de um lado que seria uma asa, essa questão intelectual, tecnológica, uma asa toda hipertrofiada, toda potente, e numa outra asa, as questões morais, toda atrofiada, né, e cada vez ficando mais de lado, nesse apego material, nessa ligação com a matéria, nessa ligação dos egos, das vaidades, né, e todas as paixões que aqui nos envolvemos em detrimento do verdadeiro amor. E além desta questão, como diz aqui no texto, desnecessário salientar o brilho do cérebro na cúpula da humanidade, os autores continuam. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores de pesquisa e definição do plano terrestre. Então, nós sabemos, ao mesmo tempo, a importância da tecnologia, da ciência, nas curas, né, na melhor qualidade de vida. Isso também é indiscutível. Mas até que ponto isso está servindo a um outro Senhor, né, ao Senhor da matéria, e não o Deus que realmente dizemos acreditar? E aí eles continuam, a universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenárias indagações. Entretanto, na esfera do espírito sobram discórdias e desesperos, desgostos e desilusões. Então, aí eu gostaria de chamar aqui a um pensamento da questão do diálogo, o quanto temos cada vez mais a dificuldade de dialogar, porque, na verdade, muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o que o outro tem para falar, mesmo que concordamos, mas queremos, acima de tudo, falarmos e não esperamos o outro falar. E, principalmente, mais ainda, quando discordamos da pessoa, mesmo que ela esteja falando, a gente não para observar o sentido da fala dela, o que podemos aprender, e não temos, às vezes, a humildade de confrontar as ideias, não as pessoas, para ver se realmente estamos no segmento correto daquele raciocínio, né, daquela teoria, daquela situação, daquele fato. E é sempre o nosso ego falando mais alto, que não deixa, né, de nos cegar para ampliar para outras visões. Não é isso, pessoal? Então, a gente vê, inclusive, de um lado a ciência com todas as suas virtudes, mas às vezes usamos a própria ciência para ir contra os princípios verdadeiros das benfeitorias da humanidade, esquecendo todos os princípios que Cristo nos ensinou. Então, eles continuam, todos nos referimos, inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Então a gente sabe disso, né? Sabe das questões da guerra, essas calamidades, as questões dos vícios, os estragos do ódio, né? Essa questão do preconceito que ainda existe. A gente fica falando ainda, tentando achar justificativa, porque uma pessoa tem uma forma de vida diferente da maioria, a gente tem falas ou comportamentos que ignora a pessoa quando não é algo pior, depois a gente vai falar que tem uma atitude cristã, né? E a gente sabe o que Cristo mesmo já nos demonstrou, não é o assunto de hoje, mas a gente pode relembrar
quando ele, né, refere aos julgadores para tirar a primeira pedra, né? E quando a gente pensa na primeira pedra, quantas pedras estamos atirando, às vezes chega nem ser por atitude, que seria muito mais lamentável, mas também por pensamento, né, por intuições, por instinto ainda do nosso primitivismo. E aí os autores continuam: assinalamos aqui e além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. Então, o quanto a gente precisa refletir que quando a gente tem essa ação, é um primitivismo que sustenta ele é esse egoísmo, né? E aí a gente separou para vocês nessa obra Depois da Morte, de Leon Denis. Vamos citar outras obras aqui nessas nossas reflexões de hoje. Mas quando a gente fala em egoísmo, no capítulo dessa obra, exatamente titulado O Egoísmo, Leon Denis coloca assim para nós: o egoísmo traz em si o seu próprio castigo. O egoísta só vê a sua pessoa no mundo. É indiferente a tudo o que lhe for estranho. Então, quer dizer, tudo que é estranho, ele é, no mínimo, indiferente. Então, quando a gente está sendo diferente com alguma coisa, a gente está sendo egoísta, né? E às vezes a gente fala assim: o egoísta só se vê a sua própria pessoa no mundo. Fala, não, eu vejo os outros, mas a gente vê os outros de acordo com os nossos interesses. Então, isso acaba refletindo a verdadeira noção nossa ainda limitada dentro da nossa cosmovisão, esse recorte nosso ainda muito reduzido, que nós não estamos sendo egoístas, mas uma vez que estamos sendo diferentes, ou contrário a um outro processo, um outro grupo, né, ou pessoa, a gente não consegue enxergar que estamos sendo egoístas. Então ele continua: por isso são cheias de aborrecimento as horas de sua vida, encontram o vácuo por toda parte. Na existência terrestre, assim como depois da morte, porque homens ou espíritos, todos lhe fogem. Aquele que, pelo contrário, aproveitando-se do trabalho já encetado por outros, sabe cooperar na medida de suas forças para a obra social. Olha só, gente, para a obra social. Não é cooperando só para si, só para a minha família. Não, pensa no amor universal. Ele pensa no seu trabalho, nas suas ações, pensando em todos, em especial aqueles que mais precisam. Tanto é que logo à frente, a gente não vai trabalhar isso, Leon Denis vem citar inclusive a questão da fome, né, do nosso egoísmo, que ele fala: enquanto tiver fome, a gente não tem paz. Né, vou ser só um recorte que eu estou falando aqui, mas ele aprofunda mais. Né, ele diz o seguinte: jamais nos sentemos a uma mesa bem servida sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Então ele vem falar sobre os nossos trabalhos, a importância da erradicação da fome, né, e muitas vezes também a gente pensa na erradicação da fome só doando um alimento imediatamente, fica consciência tranquila. Claro que devemos fazer isso, mas isso é só uma representação do quanto precisamos preocupar as nossas ações. Como, por exemplo, qual é a nossa ação diante o meio ambiente? A gente está vendo aí as calamidades climáticas, né? Estamos sofrendo aí com os nossos irmãos mais próximos do Rio Grande do Sul. E a gente sabe a consequência disso, a questão do desmatamento. E o que estamos fazendo para evitar esse desmatamento? Qual o nosso comportamento diante disso? Ou estamos tendo alguma preocupação verdadeira quanto a isso? Né? A gente sabe que a comida que a gente escolhe, o que a gente escolhe para comprar, a gente impacta no meio ambiente. Inclusive, o consumismo material impacta o meio ambiente. E depois a gente não preocupa com isso e vem falar que está preocupado com os nossos irmãos, né? Então, isso remete ao egoísmo e traz para a gente essa reflexão do nosso comportamento do dia a dia. O que pensamos, o que falamos, o que fazemos.
E aí Leon Denis continua aqui para nós, ó. Está consciente de ter obedecido, quem faz, né, o bem, quem trabalha, né, vai compartilhar de acordo com as suas faculdades e seus bens, espalhando ao seu redor tudo o que tem de bom em si, esse se sente mais feliz. E aí ele diz, então, está consciente de ter obedecido à lei e sabe que é um membro útil da sociedade. Então, ele não está pensando só nele, né, o contrário do egoísmo. É o verdadeiro altruísmo. Tudo que a gente faz pensando no outro. Interessa-lhe tudo o que se realiza no mundo, tudo que é grande. O belo sensibiliza-o e comove. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos. O aborrecimento e o desânimo não têm nele acesso. Então, o desânimo não chega aquele espírito que já tem essa consciência de estar praticando bem em todos os momentos. E a gente vai falar mais à frente a importância de fazermos isso de acordo com a nossa consciência e não para mostrar para o outro, né? Como a gente vê muito aí nas redes sociais, estou aqui fazendo bem, etc. Será que quem realmente está querendo servir? Né? Essa fase aí do aparecer, né? Às vezes a pessoa acaba fazendo alguma atitude altruísta só para aparecer. Embora se ela estiver fazendo isso, ela não consegue fazer mais do que isso, que faça. Antes fazendo e aparecendo do que não fazendo. Né? Um dia ela vai ter a consciência da importância e a profundidade que é o verdadeiro amor, que é fazer sem querer aparecer. E a gente vai voltar nesse assunto, lembrando, né, que uma mão não precisa saber o que a outra faz. Né? Depois a gente volta nisso. Então, ainda neste raciocínio, quando a gente vem na obra O Livro dos Espíritos, na questão 661, do capítulo da Lei de Adoração, a questão que propomos é a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí vem a resposta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, a gente sabe da importância da oração, obviamente, mas a gente sabe que a atitude é muito maior, incomparável. O que Cristo fez? Ele ficou o tempo todo em oração, em preces, nas suas passagens, né, só falando? Não, ele praticava muito mais. E usava a sua prática para ensinar. Então ele ensinava diante a prática e não apenas falando. E aproveitando esse raciocínio, os autores continuam para nós. Que fazemos nós na condição de aprendizes do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. A gente já sabe disso. Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou a fim de compreendermos e auxiliarmos, construindo e reconstruindo para o bem de todos. Pensemos nisso. Olha como os autores colocam para nós. E aí, na obra O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo Chico, na questão 337, a pergunta que nos vem é a seguinte: concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo da fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Então a gente sabe da importância de conciliar com os nossos adversários. E aí a gente começa a entrar no raciocínio do perdão, né, dentro dessa nossa reflexão de hoje. E aí vem a resposta.
de acordo com essa pergunta, né, a gente sabendo dessa importância de reconciliar com os nossos adversários, mas quando ele não quer, olha só a resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daqueles, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então sabemos que aquele que não consegue perdoar, ele já tem a sua própria pena, né? Já é a sua grande chaga. Então, obviamente, como Cristo nos pede que a gente reconcilie com os nossos adversários. Se ele não quiser, a gente precisa seguir os nossos caminhos com o coração limpo, perdoando, sem necessariamente ter que ficar provando para alguém que perdoamos, mas trabalhando, servindo, fazendo. Na obra Boa Nova, também psicografada pelo Chico, ditada pelo irmão X, ou Humberto de Campos, como queiram, no capítulo número 10, intitulado O Perdão, eu vou tentar resumir aqui uma parte muito importante da passagem de Cristo nessa obra Boa Nova, e obviamente vocês me perdoem aí, já façam exercício do perdão, as minhas falhas do resumo, mas tentando aproximar aí a ideia que aqui nos cabe hoje nessa reflexão, falar do perdão, que assim que Cristo iniciou, né, nas suas pregações e trabalhos, ele indo para Nazaré, com alguns de seus apóstolos, entre eles, nessa passagem, estavam Simão Pedro, Filipe, entre outros. Eles disseram, esses dois personagens foram os principais desse diálogo, esses dois discípulos, e aí Cristo indo para Nazaré, ele fica sabendo que estavam julgando ele de todas as formas possíveis, né? E a gente sabe quando um grupo começa a julgar uma pessoa, é muito comum quando aquele grupo não ouve o outro lado, começa, né, por uma imaturidade também moral, espiritual, e aquele grupo às vezes começa a tendenciar o pensamento daquele grupo manipulador ou aquela pessoa manipuladora. A gente vê muito isso, né, nas diferentes escalas da sociedade, grupos de trabalho e daí por diante. Uma pessoa começa ali fazer ali uma popular fofoca de má fé, obviamente nenhuma fofoca é de boa fé, né, mas aquela que tende às vezes menosprezar o outro de acordo com o ego daquele que está falando, e a gente por maturidade acaba deixando, né, nos levar e acreditar naquela fala sem ver a outra versão. E Cristo foi grande vítima disso. E isso é preocupante porque às vezes uma pessoa começa a se tornar uma pessoa ruim por causa disso, né? Seja de uma forma pessoal, seja inclusive nessa nossa geração, né, de inteligência artificial, de fake news, o perigo que é isso, né? A manipulação que ocorre nas redes sociais, o ódio sendo criado cada vez mais em diferentes segmentos das nossas vidas. E aí, como vai chegando aquele turbilhão de informação falsa, por exemplo, manipulada, que não deixa de ser verdadeira, não deixa de ser falsa, a gente acaba tendenciando aquele tipo de pensamento. Então, uma atitude verdadeira nossa caridade é saber filtrar isso, né, ter discernimento, não ir pelos julgamentos alheios, né? Então, nessa passagem de Cristo, ele sabendo, chegando a ele que estava indo para Nazaré, ele fica sabendo que estava sendo julgado de uma forma muito
pesada, efêmera, e de diferentes formas, falando que ele então tinha até ligações com redes infernais, entre outros fatores. E Cristo não se abalou, claro que isso entristece, mas ele não se abalou. E aí, alguns dos seus discípulos, que já estavam mais à frente na caminhada, sabendo disso, começam a discutir com alguns, tentando provar a bondade do Cristo. E chega isso ao Cristo, né? E todos os discípulos falando para ele, falam: Cristo, estou te defendendo, a gente não pode aceitar isso. E Cristo se cala, até que um desses discípulos, então, bem incomodado, questiona o Cristo, porque ele está se calando, né? E não vai lá para provar. E Cristo, então, convida-os para ir na cidade vizinha para continuar os seus trabalhos. E em um determinado momento, enquanto Cristo focou no trabalho, um determinado momento, Cristo diz o seguinte para eles, para esses discípulos: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Então, assim, trabalhar sempre, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Então, mesmo aqueles que estavam atacando Cristo. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Então, olha só o espelho. Se aquele ser está sendo suportável para nós, o que será que também podemos ser para outro? Ou aquilo do outro está mostrando que temos em nós de uma forma enrustida? E aí Cristo continua: temos que perdoar aos adversários, olha só a indulgência. Trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam de nossa fé. Então, eles precisam de auxílio, eles não precisam de embate, eles precisam que a gente continue trabalhando. Tanto é que esse capítulo, ele termina o seguinte, o autor espiritual dizendo: e no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram essas as suas últimas palavras: Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu acho que isso já dá uma plenitude em nosso coração, da profundidade que é o perdão e o quanto ainda precisamos caminhar para realmente aproveitar essa nossa encarnação e colocar em prática tudo isso que Cristo veio nos ensinar. E praticando, né? Não só falando, mas praticando. Então, voltando ao texto de Emmanuel, que aqui então, né, apresentado pelo Chico Valdo Vieira, depois que vem falar da importância, né, de Jesus, né, pedindo para a gente compreender, auxiliar, construir, reconstruir para o bem de todos, para a gente pensar nisso, continua o seguinte: não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Olha o chamamento de Emmanuel para nós. A importância que temos, a gente não pode recusar isso. A gente não pode menosprezar o nosso poder de servir, de perdoar, exemplificar o perdão e continuar trabalhando na edificação, fazendo as nossas funções com verdadeiro amor. E aí ele continua: uma fonte humilde garante o oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A harmonia do todo vem da fidelidade e do serviço de cada um. E quando a gente fala o serviço de cada um, qual é o princípio do serviço mais edificante? A caridade.
E aí nós vamos voltar aqui na obra Depois da Morte de Leon Denis, que no outro capítulo, o capítulo que fala a caridade. E lembra que a gente já tinha falado aqui da indulgência, né? De ver aí, a partir das nossas possíveis falhas, a gente aprende a perdoar o outro melhor. Né, que é o princípio da caridade, né, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. E olha o que Leon Denis coloca para nós quando ele vem falar da caridade nessa obra Depois da Morte. O homem caridoso faz o bem ocultamente, e enquanto este encobre as suas boas ações, o vaidoso proclama o pouco que faz. Que a mão esquerda ignore o que faz a direita, disse Jesus. Aquele que fizer o bem com ostentação já recebeu a sua recompensa. Então, só aquele que fizer o bem com ostentação já recebeu sua recompensa. Olha, é o que ele consegue, né? Beneficiar ocultamente, ser indiferente aos louvores humanos, é mostrar uma verdadeira elevação de caráter. É colocar-se acima dos julgamentos de um mundo transitório e procurar a justificação dos seus atos na vida que não acaba. Nossas condições, a ingratidão e a injustiça não podem atingir aquele que fora criativo. Ele faz o bem porque é do seu dever e sem esperar nenhuma recompensa. Não procura oferir vantagens, deixa à lei o cuidado de fazer decorrer as consequências dos seus atos, ou antes, nem pensa nisso. Olha só, nem pensa na recompensa quando ele pratica a verdadeira caridade. É muito profundo isso. E quanto isso nos remete nesse mundo de hoje. A gente citou aqui mais cedo as pessoas querendo fazer um bem, mostrando aí nas redes sociais, nessa era do aparecer, né? A gente sabe, a gente passou fortemente da época do ser, depois veio a época do ter, e agora a época do aparecer, né? Isso que eu estou falando é baseado numa teoria de uma grande obra, não espírita aqui, né, mas dentro da sociologia, de um autor chamado Guy Debord, escreve Guy Debord, né, para quem quiser procurar aí, a obra chamada Sociedade do Espetáculo. Ele escreveu isso por volta de 1950, entre 1950 e 1960, e o quanto isso está atual, né? Ele falando que teria essa época aí do ser, depois a época do ter, é claro que isso ainda está enraizado nas pessoas, mas ele falou que no futuro viria a época do aparecer, e a gente está vendo aí o quanto as redes sociais, né, forçam as pessoas a aparecer. E isto aparecer fazendo caridade, eu não estou falando de situações ainda mais rasteiras, né, de aparecer o corpo, de aparecer que está feliz, né, todas esses pensamentos ainda rasteiros, né, em vez de estar realmente praticando o bem de uma forma oculta, sem que realmente uma mão saiba o que a outra esteja fazendo, que faça por verdadeira consciência, como Leon Denis mostrou aqui para nós, desse princípio da caridade. E aí, Emmanuel continua para nós neste capítulo: trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. Então, a cada dia, a cada momento, a nossa consciência de servir e sempre perdoando, né, como a gente viu em Paulo. E antes de finalizar, eu venho trazer para nós uma última leitura de uma outra obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa obra, ela é uma obra, como todos Leon Denis, muito filosófica, profunda, mas no capítulo que fala sobre a vontade, o título do capítulo é A Vontade. Ele diz o seguinte: quando a gente tem verdadeira vontade, né, adaptando aqui nessa vontade de servir, quando ele vem falar da vontade,
Olha como ele nos diz: os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos um dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, as mais das vezes, somente discordâncias e confusão. Não é verdade, pessoal? Quantas vezes a gente está querendo discordar, trazer confusões, em vez de realmente servir, trabalhar, tentar dialogar para achar os nossos ajustes do que realmente precisamos entender, da ideia diferente do outro, ou se não concordamos, que possa aprimorar as nossas e seguir nos nossos trabalhos edificantes. Né? Então ele continua: ao passo que os nossos são, as mais da vez, somente discordâncias e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e, por ela, a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Então, quando ele fala do pensamento aqui, só para reforçar aqui para vocês, essa obra, ele tem também o capítulo do pensamento, ele fala da força do pensamento, que o pensamento é matéria, é magnetismo. E essa força do pensamento, ela induz e reverbera a nossa verdadeira vontade e vice-versa. Então, quando a gente tem a verdadeira vontade, a gente consegue aprimorar essa capacidade de perdoar, a capacidade de servir, de continuar trabalhando, dialogando em vez de discutir de uma forma efêmera, agressiva, pegando ainda os resíduos do nosso primitivismo. Então, servir, a gente precisa da verdadeira vontade. E para finalizar, Emmanuel, então, coloca para nós: comecemos ou recomecemos a nossa tarefa, baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. E quando ele fala mutuamente, a gente sabe dessa importância, né, de termos a consciência de que fazemos parte de um universo. E esse universo tem as divergências, e são as divergências que nos faz crescer. E são exatamente os opostos que nos fazem refletir e aprimorar, quando temos a verdadeira humildade para isso. E quando assim temos essa consciência, nós sabemos perdoar, porque sabemos ser indulgentes, sabendo e tendo a consciência das nossas limitações. E assim a gente consegue servir, perdoando e trabalhando, como Cristo nos ensinou. E assim terminamos mais uma reflexão, agradecendo vocês por este momento de vibração elevada, por todas as situações que nos proporcionamos uns aos outros, né, de estarmos aqui encarnados nessa grande oportunidade da misericórdia divina, e que possamos cada vez mais unidos, servindo sempre com perdão e amor no coração. Um grande abraço fraterno.